fantasma no Evangelho de Mateus? Olha só o que ele pergunta. Agora, a questão é a seguinte, logicamente que é uma brincadeira, mas realmente lá no livro de Mateus, no capítulo 14, de 25 até 27, onde fala aquele momento em que Jesus andou sobre as águas, os discípulos começaram a achar que era fantasma, professor. Isso dá a entender de que, mesmo no passado, já tinha essa crença de espíritos, de fantasma. Como é que é? Já tinha isso então, professor? Já. Isso não é uma coisa nova, moderna, não? Essa questão do espiritismo e tudo mais? Como que é? Pois olha, amigo Tito, realmente aqui, ó, em Mateus 14, 25 e 26, olha que texto interessante. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Fantasma então, meu amigo. Que história é essa na Bíblia aí de fantasma, rapaz? Até na Bíblia tem fantasma? Então, como que é? A Bíblia menciona realmente a crença cultural da época, né? Em todas as épocas da história, praticamente, os seres humanos têm medo de fantasmas. Agora, e no grego, vem cá, que fantasmas são esses? Isso daí, como é que a gente pode explicar melhor isso? As pessoas acreditavam em almas penadas também, desde o passado? Será que isso não é uma maneira de hoje justificar que isso é uma coisa natural e que desde o passado a Bíblia já falava sobre isso? olha que Ou interessante. será que é o inimigo de Deus que faz acontecer, aparecer isso desde lá do passado? Com certeza. Olha, primeiramente, nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela está provando. Então, a Bíblia registra, por exemplo, muitos homicídios cometidos no passado, porque a Bíblia quer registrar, na verdade, toda a verdade dos fatos, até mesmo para nós aprendermos com os erros dos personagens. E aqui a Bíblia, em Mateus capítulo 14, registra realmente uma crença, um medo deles em fantasmas. Agora, uma coisa importante que você abordou, Tito, é que realmente, quando haviam manifestações espirituais de espíritos aparecendo, biblicamente não temos dúvida alguma de que isso é manifestação demoníaca. Ali em Apocalipse 12, 7 a 9, aprendemos que existem só dois poderes do universo: Cristo e seus anjos e o diabo e seus anjos. Não há um poder intermediário. Então, espíritos aparecendo de mortos, sendo que a Bíblia ensina que a morte é um sono até a volta de Cristo, é óbvio, não é? Que são demônios. É por isso que há uma advertência muito grande na Bíblia sobre a prática de consultar espíritos de mortos. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo, ou melhor, capítulo 20, verso 27, diz assim: o homem e a mulher que entre vocês que forem necromantes, que praticam necromancia, consulta a mortos, ou feiticeiros, terão de ser castigados com a morte, serão apedrejados. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Naquela época, era tão grave isso que havia pena de morte. Então veja, não é uma coisa simples para Deus. E em Levítico 19, 31, olha que texto: não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos. Então, a Bíblia revela isso. Não é a opinião do Leandro, da Novo Tempo e nem do Na Mira da Verdade. É a opinião da Bíblia. E se nós quisermos ficar com a Bíblia, realmente não podemos acreditar nessas coisas.